Bom dia, telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que neste sábado, esta manhã, no programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, tenho o imenso prazer de trazer mais uma edição do seu programa Nova Era, que é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Divinópolis. O programa Nova Era é uma proposta espírita. Estamos trazendo até vocês, telespectadores, a temática espírita, elucidando temas palpitantes da atualidade. E o programa dessa manhã de hoje traz para todos nós um assunto de suma importância para todos nós, a doação e transplantes de órgãos, na visão espírita. Nossa bibliografia normalmente são as obras básicas da codificação e algumas obras subsidiárias que nós utilizamos aqui. Nascimento, vida. O que é a vida? O que é a morte? O que é o direito de viver? O direito de sobreviver. Nós sabemos que o contrário de morte não é vida, é nascimento. Porque a vida é uma só, tanto antes quanto depois. A vida, ela pré-existe e pós-existe. O que alterna são as existências. Existência espiritual, existência corporal. A morte é esse fenômeno que nos preocupa, que nos atemoriza muitas das vezes, quando nós desconhecemos o fenômeno da morte. Muitas vezes a morte nos pega de surpresa. Nós não sabemos o momento exato da morte no nosso corpo físico. É um grande enigma para muitas pessoas o fenômeno da morte. Vida plena. Morte é uma disjunção molecular que vamos ver com vocês aqui hoje. Vamos lá no dicionário Aurélio buscar o sinônimo. Ato de morrer. O fim da vida animal e vegetal. Termo. Fim. Destruição. Ruína. Do corpo físico. Etimologicamente, morte significa cessação de vida, da vida, do homem, do animal, do vegetal, de todos os seres viventes. Genericamente, porém, morte é transformação. Portanto, que essa transformação, algumas vezes, o seu sinônimo é destruição. A morte é o fenômeno biológico, o término natural da etapa física, corporal, que dá início a novo estado de transformação molecular. André Luiz chama de histogênese. Qual é a causa da morte entre todos os seres orgânicos? Pergunta 68 do Livro dos Espíritos. O esgotamento dos órgãos. Os órgãos esgotam o seu fluido vital, o princípio vital deixa de manter a vida, então o corpo se decompõe, morre. A morte se dá pela disjunção molecular das moléculas do perispírito com as moléculas da matéria bruta do corpo físico. Porque a junção é essa acoplagem que estamos vendo aí do corpo físico com o corpo perispirítico, que é o perispírito, ou o corpo psicossomático. Por um efeito contrário, a união do perispírito da matéria carnal, que se dá sob a influência do princípio vital do germe, cessa, desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo, mantida que era por uma força atuante. Tal se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Está lá no livro A Gênese, no capítulo 11, no item 18. Então o perispírito se desprende,
molécula a molécula, conforme se unila, e ao espírito é restituído a liberdade. Quer dizer, a liberdade da indumentária, do corpo físico. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Então, veja bem que não é a saída do espírito que causa a morte, certo? Mas é a morte do corpo físico é que permite, então, a saída do espírito. Dado que, um instante após a morte, completa é a integração do espírito, que as suas faculdades adquirem até maior poder de penetração. Então, quer dizer, uma vez que o corpo morre, as percepções do espírito aguçam, aumentam, ao passo que o princípio de vida se acha extinto no corpo. Provado, evidentemente, fica que são distintos o quê? O princípio vital e o princípio espiritual vivente naquele corpo vivo, pelo princípio vital. Tá? Então, o princípio espiritual anima o corpo vivo graças ao princípio vital. A morte do corpo físico se processa em 3 estágios diferentes. O centro vegetativo, tá? Aquele que está ali na boca do estômago, isso. O centro emocional, que é o cardíaco, e o centro mental, que está lá na pineal, com a epífise. A problemática da morte é decorrência do desequilíbrio biológico, físico-químico, essenciais à manutenção da vida. Fenômeno de transformação mediante a qual se modificam as estruturas constitutivas dos corpos, que sofrem a ação da natureza química, física e microbiana, determinantes de processos cadavéricos e abióticos. A morte é o veículo condutor encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração, quer dizer, de um nível para outro nível, alterando sempre para um nível sempre superior, em termos de vibração, frequências mais altas. No homem representa a libertação dos implementos orgânicos, facultando ao espírito, responsável pela aglutinação das moléculas constitutivas dos órgãos, a livre ação fora da constrição restritiva do seu campo magnético, o campo magnético do perispírito, que imprime a matéria grosseira, formando ela toda uma fisiologia, uma anatomia, toda o quê? Uma morfologia e até mesmo a própria patologia. Como se opera então a separação da alma e do corpo? Pergunta 155 do Livro dos Espíritos. Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Então nós estamos vendo que, uma vez que o corpo físico e indumentária tem comprometimentos físicos, químicos e biológicos, bacterianos, radioativos, deixa as funções, certo? E as funções entram num verdadeiro bloqueio. O corpo, então, se desorganiza e morre. Assim, são experiências que ocorrem conosco durante a existência, quando sobrevém a morte. Aí, a nossa precipitação se dá no estado de consciência do qual nós vivemos a vida inteira, numa existência inteira. É ali que nós permanecemos, como o André Luiz permaneceu na condição umbralina da consciência, e certamente foi buscar uma afinidade com tantos outros espíritos numa dada região da crosta terrena, ali, próxima à cidade do Rio de Janeiro. É assim que funciona. A separação se dá instantaneamente por busca de transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida do corpo e a morte deste? Não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem de tal maneira que não se sabe quando um termina e começa o outro. É como o arco-íris. Tá? De sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam
não se quebram. Por isso que na cremação, Emmanuel se recomenda 72 horas após a morte do corpo físico para a cremação ou até mesmo a própria inumação. Porque o corpo pode não ter morrido, pode estar no estado cataléptico, né? Suspensão das atividades cerebrais, o que parece estar morto. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Na agonia, a alma, algumas vezes, já se tem deixado o corpo. Nada mais do que a vida orgânica, a vida vegetativa. O homem já não tem consciência de si mesmo, entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é máquina, que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular, certo, o sangue nas veias, para que não necessita da alma. Independe da presença da alma. Mas a alma não pode animar um corpo morto, certo? Mas um corpo pode se manter vivo por algum instante, horas, semanas e dias, né? Sem a presença do espírito. O espírito não pode animar um corpo sem vida, mas a vida orgânica vegetativa pode manter-se por um determinado tempo, desde que se conserve os elementos mantenedores do seu metabolismo. Pode o corpo existir sem essa presença, essa atuação? Né? Pode, né? A alma, isso, podemos dizer assim, cessa a vida do corpo, né? A alma então o quê? O abandona. Porque antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que depois dessa união haver estabelecido, a morte do corpo físico, ela rompe os laços que eu prendia a alma ao corpo. E essa o abandona, quer dizer, o deixa. Porque ela não pode animar um corpo morto, sem vitalidade. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. É dolorosa a separação da alma e do corpo. Então, quer dizer, dói. Na hora da separação, da disjunção, dói. É doloroso? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Quer dizer, naquele fenômeno ali, o desligamento, porque entra no estado de perturbação. Os sofrimentos que algumas vezes experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que se vê chegar ao termo do seu exílio. Então, o sofrimento ele é antes do fenômeno. Durante o fenômeno do desligamento, que não é brusco, ou quantas vezes é brusco, por um acidente muito brusco, mas normalmente em linhas gerais, certo? Ele é um rompimento mais ou menos lento, tá? Brusco no caso de acidente muito bruto, isso é muito brusco, muito violento, no caso de um acidente quando o corpo é despedaçado, né? Aí sim, pode haver um rompimento brusco. Então, o sofrimento que se experimenta é antes, porque o espírito percebe que está chegando o seu exílio, o seu desligamento, a sua libertação dos restos mortais. O fogo, o frio, qualquer ação física não pode afetar o perispírito, pois este está numa outra dimensão, certo? Eletromagnética, não na dimensão corporal física. Então veja bem que até mesmo na hora de um transplante, na hora de uma cirurgia qualquer, se houver ali a morte do corpo físico, o espírito certamente ele não perceberá o dolorimento, né, aquele sofrimento ali de ceifar isso, pela cirurgia, retirar o órgão. Por quê? Vai depender muito da sua condição moral, da sua condição espiritual. Somente aqueles apegados às coisas materiais correriam o risco de ter uma repercussão moral sobre si mesmo. Isso. Quem é apegado aos bens materiais, certamente é apegado ao corpo físico. Então, na hora de extrair ali o órgão para uma doação, para um transplante,
essas pessoas muito apegadas às coisas materiais poderiam ter uma espécie de um sofrimento moral, vendo o seu corpo dilacerado pelo bisturi, extraído ali órgãos para ser transferido para o quê? O receptor, isso. Poderia sofrer assim, com o sentimento de perda por parte do doador. Porque o apego às coisas materiais é uma espécie de imantação, certo? É uma espécie assim de uma dependência da matéria e fica preso em cativeiro da matéria. E uma vez, para poder separar, não se consegue separar. Então aí é o apego ao carro, é a casa, é o celular, é o notebook, é a esposa, é o marido, é os filhos, é a conta pompuda lá na Suíça, não é isso? É a fazenda, é o sítio, é a casa, é os bens materiais. Isso é uma espécie de imantação de ímã, que aglutina o ferro. E separar o ferro do ímã, tem que haver uma força para romper essa atração magnética. Somente aqueles apegados às coisas materiais correria realmente esse risco de pensar que estaria deixando uma fortuna, que estaria deixando a esposa novinha, né, para outro, deixando o maridão, saradão, né, para outra, deixando ali o carrão do ano, né, para a própria esposa gozar, ou o marido, os próprios filhos, quer dizer, o governo apossar. Quer dizer, esse sentimento de perda material é que poderia prejudicar muito na hora, certo? De uma morte encefálica, vai retirar os órgãos para doar para o receptor, você poderia estar, de certa forma, assistindo toda essa operação e ter, por esse fenômeno ali, um sentimento de quê? De revolta. Estão arrancando o meu coração, estão arrancando o meu pulmão, estão arrancando os meus rins, quer dizer, a córnea do meu olho. Morrer, do ponto de vista espiritual, nem sempre é desencarnar. Isto é, libertar-se da matéria e das suas implicações. Quem entender isso melhor, pega o livro Temas da Vida e da Morte, de Emanuel Filomeno de Miranda, da psicografia de Divaldo Franco, dá uma lida, para vocês verem. A desencarnação é o fenômeno da libertação do corpo somático por parte do espírito, que, por sua vez, se desimanta dos condicionamentos e dos atavismos materiais, facultando a si mesmos liberdade de ação e de consciência. Então, esse negócio do guarda-roupa cheio de roupa, né, abarrotado de roupa, de sapatos e de joias, você vai levar? A porta é tão estreita, certo? Dessa transmigração da condição corporal para a espiritual, é tão estreita que só passa gente. Não passa os nossos bens materiais, porque eles não têm uma condição dimensional para estar no mundo espiritual. Então fica aqui. Sabe o que é guarda-roupa cheio de roupa que você nem usa, que poderia doar, que não doa, por ser miserável, mesquinho? Vai ficar tudo aqui, para ir tudo lá para doações. Então, por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria, quer dizer, as transformações. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para a sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este carente de vida, se torna inútil. Deixa-o. E se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Assim também o corpo, como sendo uma vestimenta do espírito, a gente o deixa, né? Que não serve mais para nós. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira. A existência terrestre é uma espécie de morte, se comparada ao esplendor da atividade da outra, quer dizer, da existência espiritual. O corpo não passa de um simples vestimenta grosseira, que de forma temporária nós vestimos e o habitamos.
que cobre o espírito verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, da qual se sente feliz em libertar-se. O respeito que os mortos se consagram não é a matéria que o inspira. É, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, do item 8. Já falamos então a morte dos três centros, né? O vegetativo, o emocional e o centro mental. Transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na troca de um órgão de um paciente que está doente, certo? Que não tem mais possibilidade de sobreviver, isso, para um paciente receptor, certo? O doente doador não tem mais condições de reverter o processo de manutenção da vida do corpo. Ele doa para um paciente receptor que está doente, que está com o órgão comprometido, certo? É doado, é transferido para o receptor. Então nós temos aqui transplante do pulmão, transplante do fígado, dos rins, mãos, transplante do intestino, transplante do coração, que é muito comum, transplante das córneas, transplante dos pâncreas, dos tecidos, medula óssea, ossos, córnea, pele, etc, etc. Então, transplante, ele pode ser, então, tanto de órgãos quanto de tecidos, né, de membros. Os transplantes são realizados somente quando outras terapias já não dão mais resultados para algumas pessoas, portanto. É o único tratamento possível que possibilite continuar vivendo. A doação tem origem de alguém com morte cerebral, encefálica, comprovada, ou pós-mortem, e de intervivos. Vamos explicar para vocês. Quem pode doar? A doação pressupõe critérios mínimos de seleção, com a expressa autorização dos responsáveis. O diagnóstico levou à morte encefálica, o tipo sanguíneo para a comprovação da compatibilidade do sangue. Não há restrições absolutas à doação de órgão, exceto os casos de portadores de AIDS, de doenças infecto-contagiosas, de hepatite, de cânceres, tuberculose, doença de Chagas, sífilis, ou doenças que pela evolução tenha comprometido o estado do órgão. Todos os cidadãos são potencialmente doadores, obedecendo os critérios clínicos médicos, desde que a família autoriza, ou um dos cônjuges ou parente maior de idade. Tem que ser autorizado por alguém na família. Tem uma lei que regula a doação de órgãos, que é a lei de número 10.211, de 23 de março de 2001. A retirada de tecidos e órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para os transplantes ou finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecido à linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau, inclusive, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes, a verificação da morte do tronco encefálico. Então tá aí. Sou doador, mas quando cheguei no hospital não encontraram meus documentos, nem meus familiares. Os meus órgãos serão retirados para transplante? Não. Pessoas sem identidade, indigentes e sem autorização dos responsáveis não são considerados doadores. Tá? Artigo 6 da mesma lei. É vedado a remoção pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas. A doação intervivos é aquela que acontece estando o doador vivo e sadio. Ele cede de si mesmo um órgão ou parte deste, ou um tecido. Exemplo, parte do fígado, do rim, medula óssea, sangue, etc. Então, a pessoa está viva, ela pode doar uma parte do seu órgão para o receptor. É o chamado doação intervivos. Doação pós-morte é o processo pelo qual
apresenta morte cerebral, encefálica, permitindo retirar órgãos e tecidos. Exemplo, coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, córneas, mãos, etc. A morte encefálica é a parada definitiva e irreversível do encéfalo, cérebro e tronco cerebral. É uma lesão irrecuperável no cérebro após um traumatismo craniano grave, da cervical, tumor intracraniano ou derrame cerebral. Tá aí. Bom, o diagnóstico. Inicialmente são feitos testes neurológicos, clínicos, os quais são repetidos 6 horas após. Depois dessas avaliações, é realizado um exame complementar, eletroencefalograma ou arteriografia. Arteriografia e Doppler transcraniano são comumente utilizados para constatar a morte encefálica. Então está aí, sem esses exames não pode se processar. Aí está um cérebro em completa atividade, vivo, e aí agora esse mesmo cérebro morto. Uma pessoa em estado de coma pode ser doador? Não. Como é um estado reversível, em que a pessoa permanece inconsciente, mas não morta, e que pode durar horas, dias, semanas, até anos. Quais são os riscos consequentes do transplante para o doador quanto para o receptor? Primeiro, se considera os riscos de uma cirurgia para o doador vivo quanto para o receptor. Uma infecção, rejeição, choque anafilático. Então, é os riscos de uma cirurgia comum. Haveria consequências espirituais para o doador? Não. Por que da rejeição? Dessemelhança perispirítica do órgão transplantado. Merecimento por parte do receptor. No que se respeita à doação de órgãos, existe incompatibilidade perispiritual. Isto é, entre o corpo espiritual, perispírito, do falecido, ou daquele que recebe o órgão, né? Então, o Divaldo Franklin dá a opinião dele, certo? De que normalmente a rejeição ela é mais biológica, ela é mais física do que realmente questões espirituais, exceto questões que estão relacionadas a existências passadas. Então a rejeição que existe é apenas física. Sim, exatamente, é física. Tá? Muitas vezes a moratória vem para aquele que vai receber, né? Consequências morais. A Joana de Anjos, nesse livro aqui, ó, Dias Gloriosos, coloca o seguinte: pode suceder alguma interferência obsessiva na terapia do transplante por parte do doador rebelde, que não foi consultado antes e ainda permanece vinculado aos despojos materiais. Neste caso, se houver débito por parte do receptor, pode ocorrer sintonia vibratória entre o doador e o receptor. Então pode surgir processos obsessivos a partir de então que o doador não deu o consentimento para retirar o órgão para ser transplantado para o receptor. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu sugiro a você dar uma lida nesse livro. É aconselhável que o futuro doador deixe determinado para os respectivos familiares de que é doador potencial, evitando assim problemas futuros. Para acontecer também o inverso, uma grande satisfação tomar conta do doador que viu o seu órgão, que não mais serviria para ele, serviu para continuar a vida do seu semelhante. E o receptor se alegrar pelo sucesso do transplante e saber dentro dele há uma parte de outra pessoa que lhe manterá a sua vida. Que alegria, né? Para o receptor. O espírito sofreria alguma dor com a remoção do órgão para ser transplantado? Não, pois com a morte encefálica, o espírito certamente já deixou aquele corpo, restando somente a vida vegetativa, a vida orgânica. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. A separação definitiva da alma do corpo pode ocorrer antes da cessação da vida orgânica? Pode. Na agonia, a alma muitas vezes deixa o corpo, né? E entra no processo de quê? Da separação. E o corpo ali é uma máquina orgânica em que o coração mantém vivo. Então o espírito não pode animar um corpo sem vida, mas a vida orgânica, vegetativa, pode manter-se por um determinado tempo. É dolorosa a separação da alma do corpo? Não, absolutamente que não.
O sofrimento é muito antes do que durante. E no último minuto de um moribundo pode ocorrer sua transformação moral. Imagine-se que um receptor de órgão passa a ter mais do que 1 minuto, e sim, considerável sobrevida. É muito importante isso. Tá? Então, obviamente, não doar órgãos é um direito pleno de cada indivíduo. E jamais o não doador poderá ser acusado do egoísmo ou falta de amor para com o seu próximo. Mas, na verdade, seja dita quem doa demonstra vivenciar o louvável posicionamento em estágio moral que só benefícios espirituais hão de lhe ser dispensados. O não doador, e somente ele poderá responder a auto-pergunta: se um dia eu precisar de um transplante, haveria alguém para doar para mim? Então pense muito, viu? O apego não é da matéria do corpo. O apego é que nós espíritos temos das sensações da matéria. Quando desencarnados e ficamos com ausência da possibilidade de usufruir dessas sensações que ele poderia nos proporcionar. Neste caso, se não temos evolução, não vamos buscar o receptor, e sim alguém que se afinize conosco para permitir que saciemos a nossa vontade pelo prazer do outro. Então, não esqueça você que o sangue também é um tecido, certo? É um fluido que possa ser doado também. Doe sangue. Qual tipo? O seu. Então, vale qualquer tipo. Tá bom? Não esqueça que a doação de sangue também é um ato de amor. Tá bom? Chico Xavier não era muito a favor da doação de órgãos. Tá bom? Mas foi uma questão muito pessoal dele. Tá? É dele, cada um tem o direito de decidir sim ou não. Doação de órgãos é um ato de amor. Doe órgãos. Tá bom? Decida-se pela vida. Doe seus órgãos. Permita que alguém continue vendo com esse maravilhoso mundo com a sua ajuda. Com a córnea do teu olho. A vida de alguém está nas tuas mãos, em nossas mãos. Então, doe. Diga para a sua família, para o seu cônjuge: eu quero ser um doador de órgãos. Diga para os teus filhos, deixa escrito, certo? Um testamento de que você é doador potencial. Amigos do ideal espírita, a doação de órgãos, a doação de sangue é um ato de amor. Amor ao semelhante. Porque a caridade que nós podemos fazer é justamente essa atitude da doação. O programa Nova Era chegou ao seu final nesse sábado. Eu quero aqui agradecer a audiência, certo? A participação de todos vocês, telespectadores da TV Candidez. E dizer que é muito bom estar com vocês através da TV Candidez pelo programa Nova Era. Que todos tenham um bom sábado, repete muita paz e muita alegria. E até o final de semana, que nós possamos ter dentro do nosso reduto doméstico alegria, paz e amor. Até sábado que vem, às 9h30 da manhã, programa Nova Era. Fica com Deus, na companhia de Jesus. Obrigado.